Isabela nunca imaginou que o destino dela seria decidido em uma sala silenciosa, diante de 3 pessoas que observavam cada gesto seu, como se ela fosse parte de um negócio. A mesa de madeira escura parecia enorme, e o ar pesado fazia até a respiração parecer mais difícil. Do lado de fora do prédio, a cidade continuava vivendo normalmente, mas ali dentro, a vida dela estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais teria coragem de escolher sozinha. Seu pai havia morrido meses antes, deixando para trás uma montanha de dívidas que ninguém da família sabia como pagar. A pequena empresa que ele administrava havia quebrado de forma silenciosa, e agora credores apareciam todos os dias na porta da casa deles. A mãe de Isabela já não dormia direito. O irmão mais novo havia abandonado a faculdade, porque não tinham mais dinheiro para pagar as mensalidades. Cada dia parecia um passo mais próximo da ruína completa. Foi então que aquela proposta apareceu. Do outro lado da mesa, o Sr. Augusto Montenegro, um dos homens mais influentes da cidade, mantinha as mãos cruzadas enquanto observava Isabela com atenção. Seu olhar não era cruel, mas também não demonstrava qualquer tipo de compaixão. Ele havia explicado tudo com uma calma impressionante. As dívidas da família seriam pagas. A casa onde moravam permaneceria com eles. O irmão dela poderia voltar à faculdade. A mãe teria tranquilidade novamente. Mas havia uma condição. Isabela precisaria se casar, não com qualquer pessoa, com o filho dele, Adrian Montenegro. O nome não significava muita coisa para ela. Na verdade, quase ninguém parecia saber muito sobre ele. Adrian era conhecido apenas como um homem reservado, que raramente aparecia em eventos da família e quase nunca era visto em público. Alguns diziam que ele preferia ficar longe dos negócios da família. Outros comentavam que ele simplesmente não se interessava pelo mundo luxuoso em que havia nascido. Para Isabela, tudo aquilo parecia distante demais da realidade que ela conhecia. Casar com um homem que nunca havia visto. Um homem que não sabia nada sobre ela. Um homem que provavelmente nem queria aquele casamento. Mas quando olhou para a própria mãe sentada ao seu lado naquela sala, com os olhos cansados e as mãos tremendo levemente, Isabela percebeu que, na verdade, não tinha escolha alguma. A voz dela saiu baixa quando respondeu. Sim, foi assim que o acordo foi fechado. 2 semanas depois, Isabela estava diante de um espelho enorme em um quarto desconhecido, usando um vestido de noiva que parecia caro demais para alguém como ela. O tecido branco refletia a luz suave do quarto, e por um instante ela quase conseguiu esquecer o motivo daquele casamento. Quase. A cerimônia aconteceria em poucas horas. Uma igreja antiga no centro da cidade havia sido reservada discretamente para o evento. Nada de convidados demais, nada de celebração exagerada. Era um casamento silencioso, quase como se ninguém quisesse chamar atenção para aquilo. Quando chegou à igreja, Isabela sentiu dezenas de olhares sobre ela. Pessoas elegantes, vestidas com roupas caras, cochichavam discretamente enquanto observavam cada passo que ela dava pelo corredor. Ela conseguia sentir o julgamento no ar. Para muitos ali, ela era apenas a garota pobre que estava se casando com um Montenegro, uma oportunista, uma desconhecida, uma intrusa. Quando finalmente chegou ao altar, Isabela viu Adrian pela primeira vez. Ele era mais alto do que ela imaginava. Tinha um rosto sério, quase impassível, e os olhos escuros pareciam observar o mundo com uma calma distante. Não havia sorriso, não havia emoção. Ele parecia completamente alheio ao momento. Durante toda a cerimônia, Adrian quase não falou além do necessário. As respostas curtas e a postura rígida deixavam claro que aquele casamento significava pouco para ele. Isabela sentia o peso daquela indiferença. Quando o padre finalmente declarou os 2 casados, os aplausos foram discretos e frios. Mas foi naquele exato momento que algo estranho aconteceu.
Antes de sair do altar, Adrian desviou o olhar para o fundo da igreja. A expressão dele mudou. Por apenas alguns segundos, aquela máscara fria pareceu desaparecer. Havia surpresa, talvez reconhecimento, talvez algo muito pior. Isabela seguiu o olhar dele. No fundo da igreja, quase escondido entre os convidados, estava um homem que observava tudo em silêncio. E Adrian parecia conhecê-lo muito bem. A recepção do casamento foi curta e silenciosa, quase como se todos ali estivessem apenas cumprindo uma formalidade. Algumas taças de vinho foram levantadas, poucas palavras educadas foram trocadas e logo os convidados começaram a se dispersar. Isabela mal conseguia acompanhar o que estava acontecendo ao redor. A cabeça ainda estava cheia de pensamentos, tentando entender como sua vida havia mudado tão rapidamente. Naquela manhã, ela ainda era apenas uma jovem tentando salvar a família das dívidas. Agora era esposa de um homem que praticamente não conhecia. Adrian permaneceu distante durante toda a recepção. Conversou com algumas pessoas importantes. Respondeu cumprimentos de forma educada, mas em nenhum momento tentou se aproximar dela. Quando alguém se dirigia aos dois como casal, ele apenas assentia com a cabeça e logo voltava a olhar para outro lado. Era como se aquele casamento fosse apenas mais um compromisso na agenda dele. Quando a noite finalmente terminou, um carro preto aguardava na saída da igreja. O motorista abriu a porta traseira e Adrian fez um gesto curto para que Isabela entrasse primeiro. O trajeto até a mansão foi silencioso. As luzes da cidade passavam pelas janelas, enquanto Isabela observava o reflexo de si mesma no vidro. O vestido branco parecia pesado agora, como se carregasse o peso de tudo que ela havia deixado para trás. Ela tentou puxar assunto uma vez, perguntou se ele sempre morava naquela casa. Adrian respondeu apenas que sim. Depois disso, o silêncio voltou a dominar o carro. Quando chegaram, os portões da propriedade se abriram lentamente. A mansão era ainda maior do que Isabela havia imaginado. Um jardim enorme se espalhava ao redor da casa, iluminado por luzes discretas que davam ao lugar uma aparência quase irreal. Funcionários aguardavam na entrada. Uma mulher elegante, provavelmente a governanta, deu as boas-vindas de forma educada e conduziu Isabela até o interior da casa. Tudo ali parecia impecável. O chão brilhava, as paredes exibiam quadros antigos e cada móvel parecia escolhido com extremo cuidado. Era um mundo completamente diferente da casa simples onde ela havia crescido. Mesmo assim, Isabela não conseguia sentir conforto. A sensação era de estar em um lugar onde não pertencia. Adrian subiu as escadas sem dizer muito e indicou um corredor no andar de cima. Seu quarto é aquele. A frase foi dita com a mesma calma distante de sempre. Isabela ficou parada por um momento. Seu quarto. Aquelas palavras soaram estranhas. Ela percebeu que ele não disse nosso quarto. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Adrian continuou. Esse casamento foi um acordo. Não precisa ser mais do que isso. A forma direta como ele falou não parecia agressiva, mas também não deixava espaço para dúvidas. Ele abriu a porta de outro quarto, alguns metros adiante. Boa noite, Isabela. A porta se fechou. Ela ficou ali parada por alguns segundos, tentando entender o que estava sentindo. Parte dela já esperava algo assim. Não havia amor naquele casamento, não havia sequer amizade. Mas ainda assim, ouvir aquilo de forma tão clara doía mais do que ela imaginava. Naquela noite, Isabela demorou muito para dormir. A mansão era silenciosa demais. Os corredores pareciam longos demais, e a sensação de solidão era maior do que qualquer casa vazia. Nos dias seguintes, a rotina começou a se formar de forma estranha. Adrian saía cedo todos os dias, às vezes antes mesmo de ela acordar. Voltava tarde. Algumas noites, ele sequer aparecia para o jantar. Quando estavam na mesma mesa, as conversas eram curtas e educadas.
Ele nunca era rude, mas também nunca demonstrava qualquer interesse em conhecê-la melhor. Era como viver com um estranho educado. Mas o que mais chamava a atenção era outra coisa. Adrian parecia sempre atento a algo que ela não conseguia ver. Ele recebia ligações e se afastava para atender. Às vezes passava horas fora da casa sem explicar para onde estava indo. E sempre havia aquela expressão pensativa, como se carregasse um peso que não queria dividir com ninguém. Certa tarde, enquanto caminhava pela casa, tentando se acostumar com aquele novo mundo, Isabela acabou chegando a uma parte do corredor que ainda não conhecia. No final dele havia uma porta de madeira escura, diferente das outras, mais antiga, mais pesada. Ela tentou abrir. A maçaneta não se moveu. Estava trancada. Isabela ficou observando a porta por alguns segundos. Algo naquele lugar parecia diferente. Quase como se aquela parte da casa guardasse algo que ninguém queria que fosse visto. Quando estava prestes a se afastar, ouviu passos atrás de si. Adrian estava parado no corredor. O olhar dele estava fixo na porta. Pela primeira vez desde que haviam se conhecido, a expressão dele não era fria, era séria, e carregava um aviso silencioso. Não entre aí. A voz dele foi baixa, mas firme o suficiente para deixar claro que aquele lugar escondia algo que ela ainda não deveria descobrir. Depois daquele momento no corredor, a casa pareceu mudar para Isabela. Não era mais apenas uma mansão silenciosa onde ela vivia como uma convidada permanente. Agora havia algo ali dentro que despertava curiosidade e inquietação. A porta trancada ficou gravada na mente dela. E mais ainda, a forma como Adrian reagiu ao vê-la parada diante dela. Naquele dia, ele não levantou a voz. Não foi rude, mas havia algo no olhar dele que parecia um aviso verdadeiro. Algo que dizia que aquele lugar não era apenas um quarto comum da casa. Na manhã seguinte, Isabela acordou mais cedo que o normal. O quarto ainda estava mergulhado na luz suave do amanhecer. E por alguns segundos ela ficou parada olhando para o teto, tentando afastar os pensamentos que insistiam em voltar. Ela não queria ser a esposa curiosa que invade segredos, mas também não conseguia ignorar que havia entrado em uma vida completamente desconhecida. Quando desceu para o café da manhã, Adrian já estava sentado à mesa. Era a primeira vez desde o casamento que ela o via ali tão cedo. Ele estava lendo alguns papéis enquanto tomava café preto. O terno escuro e a postura impecável davam a impressão de que ele estava pronto para enfrentar o mundo inteiro. Isabela se sentou do outro lado da mesa. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. Até que ela decidiu quebrar o silêncio. Ontem, aquela porta no corredor... Adrian levantou os olhos lentamente. Não terminou a frase. Mas ele entendeu perfeitamente. A resposta veio simples. É apenas um quarto antigo. Nada importante. Ele voltou a olhar para os papéis. Mas havia algo estranho naquela resposta. Não parecia mentira, mas também não parecia verdade. Isabela decidiu não insistir. Ainda. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhava pelo jardim da mansão, ela ouviu vozes vindo da biblioteca. A porta estava entreaberta. Instintivamente, ela diminuiu o passo. Era Adrian. E outra voz masculina. Ela reconheceu imediatamente. Augusto Montenegro, o pai dele. Isabela não pretendia escutar, mas algumas palavras escaparam antes que ela pudesse se afastar. Esse casamento já cumpriu o papel que precisava cumprir. A voz de Augusto era calma, fria. Adrian respondeu logo em seguida. Você fala como se ela fosse apenas uma peça no tabuleiro. Silêncio. Depois, Augusto falou novamente. Não finja surpresa. Você sabia exatamente o motivo desse casamento. Isabela sentiu o coração acelerar. Sabia? Sabia o quê? Adrian respondeu com uma voz mais baixa. Uma coisa era um acordo entre nós. Outra coisa é envolver alguém que não tem culpa.
A resposta de Augusto veio quase como uma ordem. Quanto mais cedo você aceitar como as coisas funcionam nessa família, melhor. Passos ecoaram dentro da biblioteca. Isabela se afastou rapidamente antes que fosse vista. Caminhou pelo jardim, tentando organizar o que tinha ouvido. Algo estava errado. Muito errado. Naquela noite, Adrian voltou tarde novamente. Mas dessa vez parecia mais cansado do que o normal. Isabela o encontrou no corredor quando ele estava prestes a entrar no próprio quarto. Ela decidiu perguntar: "Meu casamento foi planejado por causa de alguma coisa que eu não sei?" Adrian parou. Por alguns segundos, ele apenas olhou para ela. Era como se estivesse avaliando o quanto podia dizer ou o quanto deveria esconder. Finalmente respondeu: "Você precisava de ajuda. Minha família precisava resolver um problema. Foi um acordo que ajudou os dois lados." A resposta parecia ensaiada, correta, mas vazia. Isabela cruzou os braços. "E qual é o problema que sua família precisava resolver?" Adrian não respondeu imediatamente. O olhar dele se desviou por um instante. Depois voltou para ela. "Algumas coisas são mais complicadas do que parecem." Ele abriu a porta do quarto. Antes de entrar, disse algo que deixou Isabela ainda mais confusa. "Você não deveria se preocupar com isso." Essa frase deveria ter tranquilizado ela. Mas teve exatamente o efeito contrário, porque naquele momento Isabela teve certeza de uma coisa. Ela havia entrado em um casamento que escondia muito mais do que apenas um acordo financeiro. E talvez muito mais do que Adrian estava disposto a contar. Alguns dias depois, Isabela recebeu a notícia de que haveria um jantar na mansão principal da família Montenegro. Não era exatamente um convite, era mais uma convocação. A governanta apareceu no quarto no final da tarde com um vestido elegante nas mãos. Disse que a família esperava vê-la bem apresentada, já que vários convidados importantes estariam presentes. Isabela entendeu imediatamente o que aquilo significava. Ela seria exibida, a nova esposa do herdeiro. O problema era que, até aquele momento, ela ainda não se sentia parte de nada ali. Quando desceu as escadas naquela noite, o salão principal da mansão estava iluminado por lustres enormes, que refletiam a luz sobre uma mesa longa e impecavelmente preparada. Homens de terno e mulheres, vestidas com roupas luxuosas, conversavam em pequenos grupos, enquanto taças de vinho circulavam entre os convidados. Assim que Isabela entrou, algumas conversas diminuíram. Olhares discretos começaram a surgir. Alguns curiosos, outros claramente críticos. Ela percebeu rapidamente que sua presença ali não passava despercebida. Adrian já estava no salão, conversando com dois empresários mais velhos. Quando viu Isabela se aproximando, apenas assentiu com a cabeça de forma discreta. Não havia hostilidade, mas também não havia qualquer gesto que demonstrasse proximidade entre os dois. Era como se ainda fossem estranhos. Pouco depois, Augusto Montenegro pediu atenção para iniciar o jantar. Todos tomaram seus lugares. Isabela ficou sentada entre Adrian e uma mulher elegante que ela ainda não conhecia. A mulher tinha um sorriso bonito, mas os olhos carregavam algo muito mais frio. Durante os primeiros minutos, as conversas foram educadas. Assuntos sobre negócios, investimentos e viagens internacionais dominaram a mesa. Isabela permaneceu em silêncio. Era difícil participar de uma conversa sobre um mundo que ela nunca havia frequentado. Foi então que a mulher ao seu lado decidiu quebrar aquele equilíbrio delicado. Ela soltou uma pequena risada e falou em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. "Então você é a famosa esposa nova." Algumas pessoas na mesa olharam imediatamente para elas. Isabela respondeu com um sorriso educado. A mulher continuou: "Confesso que fiquei curiosa quando soube que Adrian havia se casado tão de repente, especialmente com alguém que ninguém da nossa família conhecia." O tom era educado, mas a intenção era clara.
Isabela tentou manter a calma. Às vezes a vida surpreende a gente. A mulher inclinou levemente a cabeça. Surpreende mesmo, especialmente quando dívidas aparecem e soluções convenientes surgem logo depois. Algumas pessoas na mesa trocaram olhares discretos. O silêncio começou a crescer. Isabela sentiu o rosto aquecer. Ela sabia exatamente o que aquela mulher estava insinuando. Que ela havia se vendido, que havia se casado apenas por dinheiro. A mulher deu um pequeno gole no vinho e continuou. Mas eu entendo, cada pessoa faz o que precisa para sobreviver. Isabela respirou fundo. O orgulho dentro dela gritava para responder. Mas ao mesmo tempo sabia que qualquer reação poderia transformar aquilo em algo ainda pior. Então, ela apenas disse com calma: eu fiz o que qualquer pessoa faria para proteger a própria família. A mulher abriu um sorriso que parecia quase satisfeito. Claro, dinheiro sempre resolve muitos problemas. Isabela olhou discretamente para Adrian. Ele estava em silêncio, observando. Não havia intervenção. Não havia defesa. Aquela ausência pesava mais do que qualquer insulto. O jantar continuou, mas o clima havia mudado completamente. Isabela sentia os olhares ao redor da mesa. Alguns carregavam curiosidade, outros claramente concordavam com o que havia sido dito. Quando o jantar terminou, ela se levantou rapidamente. Não queria permanecer ali nem mais um minuto. Caminhou em direção ao jardim da casa, tentando recuperar o controle das emoções. O ar da noite estava frio, mas ainda assim parecia mais fácil respirar do lado de fora. Ela ouviu passos atrás de si alguns minutos depois. Adrian. Ele parou ao lado dela. Por alguns segundos os dois ficaram em silêncio. Então, Isabela falou: você não precisava ter dito nada lá dentro, mas também não precisava ter ficado em silêncio. Adrian demorou alguns segundos antes de responder. Minha família gosta de testar as pessoas. Isabela virou o rosto para ele. E você gostou do teste? O olhar dele era difícil de decifrar. Mas a resposta veio firme. Não. Ela ficou surpresa. Adrian continuou. O que foi dito naquela mesa foi desnecessário. Isabela soltou uma pequena risada amarga. Mas você deixou acontecer. Adrian a encarou por alguns segundos. Então, disse algo que ela não esperava ouvir. Isso não vai acontecer de novo. A forma como ele falou parecia uma promessa, mas também parecia o começo de algo que ainda estava longe de terminar. Na manhã seguinte ao jantar, a mansão parecia ainda mais silenciosa do que o normal. Isabela acordou com a sensação estranha de que algo havia mudado, embora não soubesse exatamente o quê. As palavras ditas naquela mesa ainda ecoavam na mente dela. A humilhação, os olhares, o silêncio de Adrian. Tudo aquilo continuava pesando. Quando desceu para o café da manhã, imaginou que encontraria a sala vazia, como acontecia quase todos os dias. Mas Adrian estava lá, sentado no mesmo lugar de sempre, com uma xícara de café diante dele. Dessa vez, porém, não havia papéis espalhados pela mesa, nem telefone nas mãos. Ele apenas observava a janela, como se estivesse perdido em pensamentos. Quando Isabela entrou, ele levantou o olhar. Bom dia. A saudação simples já era mais do que ele costumava dizer. Ela respondeu de forma educada e se sentou à mesa. Durante alguns minutos, os dois permaneceram em silêncio enquanto a governanta servia o café. Isabela imaginou que ele sairia logo em seguida, como sempre fazia. Mas Adrian não se levantou. Ele parecia esperar algo. Finalmente, foi ele quem falou. Minha irmã vai voltar para a cidade hoje. Isabela levantou os olhos. Irmã? Era a primeira vez que ouvia falar disso. Adrian assentiu. Clara. Ela mora fora há alguns anos. Não costuma participar muito das reuniões da família. A forma como ele falou aquilo parecia carregar um certo alívio.
Isabela ficou curiosa. Ela é como o resto da família? Adrian demorou um pouco para responder. Não. A resposta veio simples. E diferente de qualquer coisa que ela havia ouvido sobre os Montenegro até aquele momento. Mais tarde, naquele dia, Isabela decidiu caminhar novamente pela casa. Ainda havia muitos lugares que ela não conhecia. A mansão parecia grande demais para apenas 2 pessoas vivendo ali. Enquanto passava por uma das salas menores do andar de cima, algo chamou sua atenção. Uma estante antiga ocupava quase toda a parede. Livros, caixas e alguns documentos antigos estavam organizados ali. Entre eles, um porta-retrato. Isabela se aproximou. Na foto havia 3 crianças. Um menino mais velho, um menino um pouco mais novo e uma menina pequena entre os 2. O menino mais novo tinha os mesmos olhos escuros de Adrian, mas havia algo diferente na expressão dele. Ele parecia mais leve, mais feliz. Isabela pegou o porta-retrato nas mãos. Na parte de trás havia uma pequena anotação escrita à mão. Adrian, Clara, Lucas. O terceiro nome chamou a atenção dela. Lucas. Isabela não se lembrava de ninguém ter mencionado esse nome antes. Ela ainda estava olhando a foto quando ouviu passos no corredor. Rapidamente colocou o porta-retrato de volta no lugar. Adrian apareceu na porta alguns segundos depois. Por um instante, ele apenas observou a estante. Depois, olhou para Isabela. Você encontrou a parte mais antiga da casa. A voz dele não parecia irritada, apenas cautelosa. Isabela apontou discretamente para a foto. Você tinha irmãos. Adrian se aproximou lentamente, olhou para a foto, e pela primeira vez desde que ela o conhecia, o olhar dele parecia distante. Clara é minha irmã. Ele fez uma pausa. Lucas era meu irmão. Era. A palavra ficou suspensa no ar. Isabela percebeu imediatamente. Ele morreu? Adrian não respondeu imediatamente, mas o silêncio dizia mais do que qualquer explicação. Depois de alguns segundos, ele apenas disse: foi há muitos anos. Isabela não insistiu, mas agora havia outra pergunta surgindo na mente dela. Uma que parecia ligada a muitas coisas que ainda não faziam sentido. Se Lucas era o irmão e Clara a irmã, por que ninguém naquela família falava sobre ele? Mais tarde naquela noite, quando Adrian saiu novamente sem explicar para onde iria, Isabela decidiu caminhar até a biblioteca da casa. A conversa que havia escutado dias antes entre Adrian e Augusto ainda estava gravada na memória. Ela abriu a porta com cuidado. O lugar estava vazio. A sala era enorme, com estantes altas e documentos espalhados sobre uma mesa de madeira no centro. Isabela caminhou lentamente até a mesa. Entre alguns papéis havia uma pasta aberta. Ela não pretendia ler nada, mas algo chamou sua atenção. Um documento antigo. No topo da página, uma palavra estava escrita em letras grandes: adoção. Isabela sentiu o coração bater mais rápido. Abaixo daquela palavra estava um nome completo: Adrian Montenegro. Ela congelou, porque naquele instante percebeu algo que ninguém havia contado a ela. Adrian não havia nascido naquela família. Ele havia sido adotado. Isabela ficou parada diante da mesa da biblioteca, segurando o documento com as mãos quase imóveis. A palavra adoção parecia ainda mais pesada agora que ela sabia exatamente o que estava lendo. O nome de Adrian estava escrito ali, acompanhado de uma data antiga e de assinaturas que confirmavam oficialmente aquele processo. Ela leu novamente, e novamente, como se o significado pudesse mudar, mas não mudou. Adrian Montenegro havia sido adotado. Isabela sentiu uma mistura estranha de surpresa e compreensão ao mesmo tempo. Muitas coisas que antes pareciam confusas, agora começavam a fazer mais sentido. O jeito distante dele, a frieza da família, os olhares que ela havia percebido durante o jantar.
Talvez Adrian nunca tivesse sido visto realmente como parte daquela família. Um leve som no corredor fez Isabela se sobressaltar. Ela fechou rapidamente a pasta e a colocou exatamente onde estava antes. O coração batia mais rápido agora. Por alguns segundos, ela apenas ficou parada, ouvindo. Silêncio. Talvez tivesse sido apenas algum funcionário passando. Ainda assim, decidiu sair da biblioteca. Quando chegou ao corredor, respirou fundo, tentando recuperar a calma. Aquela descoberta parecia importante demais para ser ignorada. Mas também parecia algo que Adrian claramente nunca quis explicar. Naquela noite, ele voltou tarde novamente. Isabela estava sentada na sala quando ouviu a porta principal se abrir. O som dos passos dele ecoou pelo corredor antes de aparecer na entrada da sala. Ele parou ao vê-la ali. "Você ainda está acordada." A frase não parecia uma crítica, apenas uma constatação. Isabela hesitou por um instante. Parte dela queria guardar o segredo do que havia descoberto, mas outra parte sabia que não conseguiria fingir que nada tinha acontecido. "Eu estive na biblioteca hoje." Adrian ficou em silêncio. O olhar dele não demonstrava surpresa, apenas atenção. Isabela continuou. "Eu vi alguns documentos. O ambiente parecia mais pesado agora." Ela respirou fundo. "Eu sei que você foi adotado." As palavras ficaram no ar. Adrian não respondeu imediatamente. Ele caminhou lentamente até uma poltrona próxima e se sentou. Por alguns segundos, apenas ficou olhando para o chão, como se estivesse decidindo o que fazer com aquela informação. Quando finalmente falou, a voz dele estava calma. "Então você descobriu." Isabela esperava negação, talvez irritação. Mas ele não demonstrou nenhuma dessas coisas. "Por que ninguém fala sobre isso?" Adrian levantou os olhos. "Porque minha família prefere fingir que algumas coisas nunca aconteceram." A resposta foi direta, sem drama, mas carregada de algo muito mais profundo. Ele continuou. "Fui adotado quando era criança. Meus pais biológicos morreram em um acidente. Augusto decidiu me trazer para dentro da família." Isabela ouviu em silêncio. No começo parecia um gesto generoso. Adrian soltou uma pequena respiração. Mas crescer naquela casa nunca foi simples. Ele se levantou e caminhou lentamente pela sala. "Meu irmão mais velho, Lucas, era o verdadeiro herdeiro. O filho que todos esperavam que continuasse o legado da família." O nome fez Isabela lembrar imediatamente da foto na estante. Adrian continuou. "Lucas sempre foi tudo para eles. Inteligente, carismático, preparado para assumir os negócios um dia." Ele parou diante da janela. "Então, ele morreu." A frase saiu baixa, quase sem emoção. Depois disso, tudo mudou. Isabela permaneceu em silêncio, esperando. Adrian virou-se novamente para ela. "De repente, eu era o único filho homem dentro daquela casa. O herdeiro por falta de opção. Mas para muitos deles, eu continuava sendo apenas o garoto que apareceu depois, um substituto." As palavras carregavam anos de algo que ele claramente nunca havia dito em voz alta. Isabela percebeu que, pela primeira vez desde que haviam se conhecido, Adrian não parecia distante. Ele parecia cansado. "Você nunca quis contar isso para mim?" Ela perguntou com cuidado. Adrian respondeu com uma pergunta. "Por quê?" Isabela hesitou. "Porque somos casados." Um pequeno silêncio surgiu entre eles. Adrian olhou para ela por alguns segundos. Esse casamento foi um acordo. A frase era a mesma que ele havia dito no início, mas dessa vez havia algo diferente na forma como saiu. Menos certeza, menos frieza. Antes que Isabela pudesse responder, Adrian falou algo que a pegou completamente desprevenida. "E além disso, você ainda não sabe a parte mais complicada dessa história." Isabela franziu a testa. "Que parte?" Adrian sustentou o olhar dela.
A parte que explica por que minha família realmente quis que eu me casasse com você. A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos. Isabela sentia que havia chegado a um ponto onde a verdade finalmente começaria a aparecer. Durante dias, ela havia juntado pequenas peças de um quebra-cabeça que ninguém parecia disposto a explicar. Agora, Adrian estava diante dela, e pela primeira vez parecia disposto a falar. Ela cruzou os braços lentamente, tentando esconder o nervosismo. Então me conta, por que sua família realmente quis esse casamento? Adrian não respondeu imediatamente. Ele caminhou alguns passos pela sala, como se precisasse organizar as próprias lembranças antes de colocá-las em palavras. Esse casamento não começou por causa das suas dívidas. Isabela sentiu o estômago apertar. Ela já desconfiava disso, mas ouvir em voz alta tornava tudo mais real. As dívidas foram apenas a oportunidade perfeita. Isabela franziu a testa. Oportunidade para quê? Adrian respirou fundo. Para me tirar do caminho. O silêncio que se seguiu parecia mais pesado do que qualquer explicação. Isabela tentou entender. Do caminho de quê? Da herança. A resposta foi direta. Meu pai e alguns dos meus tios nunca aceitaram completamente que eu assumisse o lugar que era do Lucas. Para eles, eu sempre fui apenas o garoto adotado que acabou ficando no lugar errado quando o verdadeiro herdeiro morreu. Ele se apoiou na mesa da sala. Nos últimos anos, comecei a me envolver mais nos negócios da família, descobri coisas que não deveriam existir. Isabela sentiu a tensão na voz dele. Que tipo de coisas? Decisões financeiras duvidosas, investimentos escondidos, dinheiro sendo movido de maneiras que poderiam destruir a reputação da família se viessem à tona. Isabela piscou lentamente. E eles sabem que você descobriu isso. Adrian assentiu. Eles sabem. E foi quando decidiram resolver o problema. Ela entendeu naquele momento. O casamento. Adrian continuou. Se eu me casasse com alguém de fora da elite da cidade, alguém sem influência, seria fácil dizer que eu estava agindo por impulso, que eu não tinha maturidade para continuar nos negócios. Isabela sentiu um frio percorrer o corpo. Eles queriam que você parecesse irresponsável. Exatamente. Assim poderiam usar o casamento como justificativa para me afastar da empresa da família. Ele olhou diretamente para ela. Você nunca foi o problema. Você foi a desculpa. As palavras doeram mais do que ela imaginava. Mesmo sabendo que aquilo não era culpa dele, Isabela sentiu o peso da situação. Então, eu fui usada. Adrian não negou. Sim. Ela soltou um pequeno suspiro. Mas há algo que você ainda não entendeu. Isabela levantou os olhos novamente. O quê? Adrian cruzou os braços. Eu aceitei esse casamento sabendo de tudo. A surpresa foi imediata. Você sabia? Desde o começo. Isabela deu um passo para trás. Então você também me usou. A frase saiu mais dura do que ela pretendia. Adrian manteve a calma. Não da forma que você está pensando. Ele caminhou até a janela. Eu sabia que eles estavam tentando me afastar, mas também sabia que estavam subestimando uma coisa. Isabela esperou. A própria arrogância deles. Adrian virou-se novamente. Eles acreditam que eu dependo da empresa da família para ter poder. Mas não dependem? Ele soltou um pequeno sorriso quase imperceptível. Não. Isabela sentiu uma nova curiosidade surgir. Então, por que aceitou tudo isso? Porque, às vezes, a melhor forma de vencer alguém é deixar que essa pessoa pense que já venceu. Ela demorou alguns segundos para entender completamente. Você está dizendo que esse casamento não destruiu meus planos? Adrian respondeu com tranquilidade. Na verdade, ele me deu exatamente o que eu precisava. Isabela olhou para ele com atenção. E o que seria isso? Liberdade. A palavra saiu simples.
Durante anos eu trabalhei fora da empresa da família, construí coisas que eles nunca perceberam. Negócios próprios, parcerias, investimentos. Isabela sentiu a mente girar com aquela revelação. Você construiu tudo isso escondido? Adrian assentiu. E agora que eles acreditam que me afastaram, posso terminar o que comecei sem que ninguém tente interferir. Ela ficou alguns segundos sem falar. Então perguntou algo que vinha incomodando desde o começo. E eu? Adrian demorou um pouco para responder. No início, você era apenas parte do acordo. A honestidade da resposta era impossível de ignorar. Mas agora, Isabela perguntou. Adrian sustentou o olhar dela por alguns segundos. Agora, eu não tenho tanta certeza de que as coisas são apenas um acordo. O silêncio entre os dois parecia diferente daquela vez. Menos frio, menos distante. Mas naquele mesmo instante, o telefone de Adrian vibrou sobre a mesa. Ele olhou para a tela, e a expressão dele mudou imediatamente. Isabela percebeu. O que foi? Adrian desligou o telefone devagar. Parece que minha família decidiu acelerar os planos deles. O coração dela apertou. Que planos? Adrian respondeu sem rodeios. Eles vão tentar tirar tudo de mim, ainda esta semana. O silêncio que se instalou na sala parecia mais pesado do que qualquer discussão. As palavras de Adrian ainda ecoavam na mente de Isabela. Eles vão tentar tirar tudo de mim, ainda esta semana. Ela não conseguia afastar a sensação de que estava no meio de algo muito maior do que imaginava quando aceitou aquele casamento. Por alguns segundos, ela apenas observou Adrian. Ele parecia calmo por fora, mas havia algo diferente no olhar dele. Não era medo, era determinação. O que eles vão fazer? Perguntou Isabela finalmente. Adrian encostou as mãos na mesa e respirou devagar. Uma reunião do conselho da empresa. Meu pai e meus tios querem votar uma mudança na liderança. Isabela franziu a testa. Eles podem simplesmente fazer isso? Se convencerem os outros membros do conselho de que eu não sou mais confiável para liderar? Sim. A forma tranquila com que ele disse aquilo parecia quase absurda, como se estivesse falando sobre algo inevitável. Mas você sabia que isso poderia acontecer, não sabia? Adrian assentiu. Sabia. Então por que parece tão calmo? Ele levantou os olhos para ela. Porque eu estava esperando exatamente por esse momento. Isabela ficou em silêncio. Adrian caminhou até a janela e observou o jardim escuro da mansão. Durante anos, minha família acreditou que eu dependia deles, que tudo o que eu tinha vinha do nome Montenegro. Ele fez uma pausa. Eles nunca perceberam que eu estava construindo algo fora da empresa deles. E Isabela se lembrou do que ele havia contado antes. Os negócios próprios, os investimentos. Mesmo assim, a situação parecia perigosa. E se eles conseguirem tirar você da empresa? Adrian voltou a olhar para ela. Então eles finalmente vão descobrir que o poder deles não é tão grande quanto pensam. Isabela percebeu que havia mais confiança naquela resposta do que arrogância. Ainda assim, algo dentro dela continuava inquieto, porque agora ela também fazia parte daquela história. Você disse que eles usaram o nosso casamento contra você. Adrian assentiu. Sim, então por que parece que você não se arrepende? Ele demorou um pouco para responder. Porque algumas coisas não aconteceram como eu esperava. Isabela sentiu o olhar dele sobre ela. E o que mudou? Adrian respondeu com calma. Você. Ela ficou surpresa. Eu? No começo você era apenas parte do acordo. Alguém que precisava de ajuda e que, sem saber, me ajudaria também. Ele se aproximou alguns passos. Mas você não é como eles imaginavam. Isabela cruzou os braços meio desconfiada. E como eles imaginavam?
que você seria frágil, que ficaria intimidada pela família deles, que aceitaria qualquer coisa em troca da segurança financeira. Ela pensou no jantar, na humilhação e em como aquilo ainda doía. Talvez eles estivessem certos sobre uma coisa. Adrian franziu levemente a testa. O quê? Eu realmente precisava salvar minha família. Ela olhou diretamente para ele. Mas isso não significa que eu vou aceitar ser tratada como alguém sem valor. Um pequeno silêncio surgiu entre os dois. Adrian parecia observar cada palavra dela. Depois de alguns segundos, ele disse algo que fez o coração de Isabela acelerar um pouco. É exatamente por isso que eu não me arrependo desse casamento. Ela tentou ignorar o efeito que aquelas palavras tiveram. Então agora somos aliados? Adrian respondeu com um leve sorriso, quase imperceptível. Algo assim. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, a conversa entre eles continuou por muito tempo. Eles falaram sobre os negócios da família, sobre o que poderia acontecer na reunião do conselho e sobre as pessoas que estavam tentando derrubar Adrian. Mas também falaram sobre coisas mais simples, sobre o passado de Isabela, sobre o irmão dela que havia abandonado a faculdade, sobre a mãe que ainda acreditava que aquele casamento era a única forma de manter a família segura. Quando finalmente o relógio passou da meia-noite, Isabela percebeu algo estranho. Ela já não sentia aquela mesma distância que existia entre eles nos primeiros dias. Adrian ainda era reservado, ainda havia segredos, mas pela primeira vez parecia que eles estavam do mesmo lado. Quando se levantou para subir as escadas, Adrian disse algo que a fez parar. Isabela, ela virou. Se as coisas ficarem complicadas nos próximos dias, você não precisa se envolver. Ela franziu a testa. Você está dizendo que devo ir embora? Não, ele respondeu imediatamente. Estou dizendo que não quero que você seja arrastada para uma guerra que não começou por sua causa. Isabela pensou por alguns segundos. Depois, respondeu com calma. Talvez não tenha começado por minha causa. Ela deu mais um passo na direção dele, mas agora eu também faço parte dela. Adrian ficou em silêncio. E naquele instante, pela primeira vez desde o casamento, nenhum dos dois parecia estar pensando naquele relacionamento apenas como um acordo. Antes que ela subisse as escadas, Adrian falou novamente. A reunião do conselho é amanhã. Isabela sentiu o estômago apertar. E você acha que eles vão tentar tirar tudo de você? Adrian sustentou o olhar dela. Eles vão tentar. Ela respirou fundo. E o que você vai fazer? Adrian respondeu com uma calma surpreendente. Vou deixar que eles pensem que venceram. Porque às vezes é exatamente nesse momento que a verdade começa a aparecer. A manhã da reunião chegou mais rápido do que Isabela esperava. Ela acordou antes do amanhecer com aquela sensação incômoda de que algo importante estava prestes a acontecer. A mansão ainda estava silenciosa, mas havia uma tensão no ar que parecia impossível de ignorar. Quando desceu as escadas, encontrou Adrian na sala principal. Ele já estava pronto para sair. Vestia um terno escuro perfeitamente alinhado, e a postura calma fazia parecer que aquele seria apenas mais um dia comum. Mas Isabela sabia que não era. Hoje é a reunião, não é? Ela perguntou. Adrian assentiu. Sim, a resposta foi curta, mas carregada de significado. Isabela observou ele por alguns segundos. Você dormiu? Um pouco. Ela soltou um pequeno suspiro. Eu não consegui. Adrian pareceu entender o motivo. Ele se aproximou alguns passos. Não precisa se preocupar com o que vai acontecer hoje. Ela levantou os olhos. É fácil falar isso quando não é o seu futuro sendo decidido. Ele sustentou o olhar dela. Meu futuro não depende da decisão deles. A confiança na voz dele era impressionante. Ainda assim, Isabela não conseguia afastar a preocupação. E se eles conseguirem convencer o conselho?
Adrian pegou o relógio sobre a mesa e colocou no pulso. Então, finalmente, vamos descobrir quem realmente controla aquela empresa. Ele caminhou até a porta. Antes de sair, olhou novamente para Isabela. Fique tranquila. A forma como ele falou parecia um pedido silencioso, mas também parecia um aviso de que o dia seria longo. Horas depois, Isabela não conseguia mais se concentrar em nada dentro da casa. Tentou ler, tentou caminhar pelo jardim, tentou ignorar os pensamentos, mas tudo parecia girar em torno da mesma pergunta. O que estava acontecendo naquela reunião? No início da tarde, ela ouviu um carro chegando. Seu coração acelerou imediatamente. Quando saiu para o hall de entrada, encontrou Adrian entrando na casa. A expressão dele era impossível de interpretar. Isabela caminhou rapidamente até ele. E então? Adrian tirou o paletó com calma. Eles fizeram exatamente o que planejavam. O estômago de Isabela apertou. Eles conseguiram? Adrian colocou o paletó sobre a cadeira. O conselho votou para me afastar da liderança da empresa. As palavras ecoaram pela sala. Isabela ficou sem reação por alguns segundos. Então, eles venceram. Adrian respondeu com tranquilidade. Eles acreditam que sim. Ela franziu a testa. O que isso significa? Adrian se sentou no sofá. Significa que meu pai agora está convencido de que me tirou completamente do caminho. Isabela tentou entender. Mas você perdeu a empresa da sua família. Ele levantou os olhos para ela. Não. A calma na resposta a deixou ainda mais confusa. O que eu perdi foi apenas o cargo. Ela se aproximou um pouco mais. Eu não estou entendendo. Adrian ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse avaliando até onde deveria ir naquela explicação. Depois falou. Durante anos, a empresa Montenegro foi o centro de tudo que minha família possuía. Mas o mundo mudou muito nos últimos tempos. Ele se levantou. Enquanto todos estavam ocupados protegendo aquela empresa, eu estava construindo algo maior. Isabela sentiu o coração bater mais rápido. Você está falando dos seus negócios. Adrian assentiu. Sim, ela esperou. Mas havia mais, muito mais. Adrian caminhou até a mesa e pegou um envelope que estava ali. Dentro havia vários documentos. Ele entregou para Isabela. Ela abriu lentamente. Os papéis mostravam contratos, participações em empresas e investimentos espalhados por vários setores diferentes. Isabela olhou para ele surpresa. Tudo isso é seu? Adrian respondeu com calma. Em parte. Ela continuou folheando os documentos. Algumas dessas empresas são maiores do que a Montenegro. Exatamente. Isabela levantou os olhos. Então sua família nem imagina... Adrian terminou a frase. Que a empresa deles já não é a mais poderosa da cidade. Um pequeno silêncio tomou conta da sala. Isabela percebeu algo naquele momento. Todo aquele plano da família. Todo o esforço para derrubar Adrian. Pode ter sido o maior erro que eles já cometeram. Adrian caminhou até a janela. Agora que eles acreditam que me afastaram, vão parar de prestar atenção em mim. Ele olhou novamente para Isabela. E é exatamente nesse momento que as coisas começam a mudar. Isabela sentiu um arrepio percorrer o corpo, porque pela primeira vez ela teve a impressão de que a verdadeira história daquela família ainda estava longe de terminar. E talvez a próxima revelação fosse ainda mais surpreendente do que tudo que ela já tinha descoberto até agora. Os dias que se seguiram à reunião mudaram completamente o clima dentro da família Montenegro. A notícia de que Adrian havia sido afastado da liderança da empresa se espalhou rapidamente entre os círculos mais influentes da cidade. Muitos comentavam que aquilo era apenas questão de tempo. Outros diziam que o casamento inesperado havia sido o erro que finalmente destruiu a reputação dele dentro da própria família. Mas dentro da mansão onde Isabela agora vivia, a história parecia muito diferente. Adrian continuava com a mesma calma de sempre. Saía cedo,
Voltava tarde, recebia ligações, participava de reuniões discretas e parecia mais ocupado do que nunca. Era estranho ver alguém que supostamente havia perdido tudo agir como se estivesse apenas começando algo novo. Uma semana depois da reunião, Augusto Montenegro convocou um grande jantar na casa principal da família. Dessa vez, não era um encontro pequeno, era uma celebração. Pessoas importantes da cidade estavam presentes. Empresários, políticos, investidores, todos reunidos para marcar oficialmente a nova fase da empresa Montenegro. Isabela entrou no salão ao lado de Adrian e imediatamente percebeu os olhares. Alguns eram curiosos, outros claramente carregavam uma certa satisfação. Para muitos ali, aquele casal representava um erro recente da família. Uma decisão impulsiva que agora parecia ter sido corrigida. Quando Augusto iniciou o discurso da noite, o ambiente ficou em silêncio. Ele falou sobre tradição, sobre liderança, sobre responsabilidade e finalmente anunciou que a empresa Montenegro entraria em uma nova fase sob comando direto da família, sem interferências externas. Era uma forma elegante de dizer que Adrian não fazia mais parte daquele futuro. Algumas pessoas aplaudiram. Isabela sentiu o peso daquele momento. Mas quando olhou para Adrian, percebeu algo inesperado. Ele não parecia derrotado. Na verdade, havia algo quase sereno na forma como ele observava tudo aquilo. O discurso terminou. As conversas voltaram. E então algo aconteceu. Um dos homens presentes no jantar se aproximou de Adrian. Era um empresário conhecido da cidade, dono de uma grande empresa de tecnologia que vinha crescendo rapidamente nos últimos anos. Ele apertou a mão de Adrian com respeito. Parabéns. Augusto, que estava próximo, franziu a testa. Parabéns pelo quê? O empresário sorriu levemente. Pela aquisição que acabou de ser anunciada. Augusto ficou confuso. A aquisição? O homem virou-se para ele. O senhor não viu as notícias? Augusto pegou o telefone imediatamente. Algumas pessoas ao redor também começaram a verificar os próprios celulares. Em poucos segundos, um murmúrio percorreu o salão. Uma manchete estava circulando nos principais portais de negócios. Um grupo empresarial recém-expansionado havia comprado participações majoritárias em diversas empresas estratégicas da cidade, entre elas, fornecedores essenciais da própria empresa Montenegro. Augusto levantou os olhos lentamente. Adrian estava parado diante dele, calmo. O mesmo homem que ele acreditava ter derrotado dias antes. A voz de Augusto saiu mais baixa. Isso foi você? Adrian respondeu sem pressa. Durante anos. A frase deixou claro que aquilo não era algo recente. Ele havia construído aquele império silenciosamente, enquanto todos olhavam apenas para a empresa da família. Augusto parecia tentar entender o tamanho da situação. Você planejou tudo isso. Adrian inclinou levemente a cabeça. Eu apenas aproveitei as oportunidades que ninguém mais estava vendo. Ao redor deles, os convidados começavam a perceber o que aquilo significava. A família Montenegro ainda tinha sua empresa, mas agora dependia diretamente de negócios que estavam sob influência de Adrian. O poder havia mudado de lugar. Augusto olhou para Isabela por um momento, como se finalmente percebesse algo que antes havia ignorado. Adrian, então, fez algo que ninguém esperava. Ele segurou a mão de Isabela, não como parte de uma encenação, mas como uma escolha clara. E então disse algo que transformou completamente o significado daquele casamento. No começo, esse casamento foi um acordo. Ele olhou para ela. Mas agora é a melhor decisão que eu já tomei. Isabela sentiu o coração acelerar, porque naquele instante percebeu que a história que começou com dívida, humilhação e desconfiança havia se transformado em algo completamente diferente. Algo que nenhum dos dois havia planejado,
e que talvez fosse exatamente o que o destino tinha reservado para eles desde o começo. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu até o final. Agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar da Isabela, você teria aceitado esse casamento para salvar sua família? Ou teria recusado, mesmo correndo o risco de perder tudo? Escreve aqui nos comentários o que você faria nessa situação. Eu realmente quero ler sua opinião. E me conta também, em que momento da história você percebeu que o Adrian não era quem todos pensavam? Foi no início ou só no final? Se essa história te emocionou, te surpreendeu ou te fez refletir sobre segundas chances, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. E compartilha esse vídeo com alguém que também gosta de histórias cheias de reviravoltas, romance e superação. Porque às vezes uma história assim pode tocar exatamente a pessoa certa. E se você gosta desse tipo de narrativa, se inscreve no canal. Aqui sempre tem novas histórias, onde o amor aparece nos lugares mais inesperados. Até a próxima história.